Olá, bem-vindo a mais um Ecosystem of Startup, aqui um canal onde a gente fala sobre o ecossistema de startup para você que quer conhecer sobre startup, que tem aqui em Brasília, o ecossistema que acontece aqui. Então, hoje trouxemos mais uma pessoa do ecossistema de startup altamente gabaritada para a gente conversar. Ela que é diretora, presidente do Instituto Multiplicidade, palestrante do TEDx, consultora Cidades Inteligentes, Inclusão Startup Mercado, VP Acesso para o DF e Ibrachix. Ibrachix, gostei desse nome. E membro do Codese DF e Codese Goiás. Isso. Muito bem-vinda, muito obrigado por ter vindo, Cristiane, aqui nossa convidada de hoje. Uma pessoa que eu tenho que ter muito respeito por estar no ecossistema aqui há muito mais tempo do que eu, então gosto muito de conversar com pessoas anteriores, né? Então, bem-vinda, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Rogério, pelo convite. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de iniciativa e vocês estão de parabéns por fazer esse podcast. Amém. É isso, Hum, que coisa boa. Então, queria voltar um pouco ali na história, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, né? uhum. Falando sobre o que a gente faz, o que vocês fazem. E aí eu cometi uma gafe aqui de falar que nós somos os primeiros fundadores formados aqui em Brasília. Estava querendo dizer que o ecossistema tinha formado a gente, você falou, não, calma aí, tem um pessoal que é mais anterior aí, falamos até da BX, né, da Isso, BX BX Blue, Blue. que o Braga veio aqui, contou a história dele, muito legal a história, que foi acelerado pela Y Combinator, Uhum. né, e tudo mais, fizeram uma venda. E aí eu queria saber um pouquinho sobre esse período anterior, como que foi, quando que foi, quando começou isso? Então, lá em 2000, tô até resgatando aqui o nome do Flávio, o Flávio também tem a Nova Tix, que nasceu Hum, nessa época. Eh, então, lá em 2010, eu uhum, criei o Espaço Multiplicidade. Era um uhum, coworking, né? Foi o primeiro coworking de Brasília e o terceiro do país. Eu falo isso porque eu conheci todos os coworkings na época que estavam abertos. O primeiro foi no Rio de Janeiro, que era o BizOffice, e o segundo foi em São Paulo. Puxa, agora eu não vou me recordar o nome, mas logo depois nasceu a Impact Hub de São Paulo, que foi o uhum, quarto. Olha que doido. Eh, e aí, naquela época, aqui em Brasília, a gente foi muito provocado até pelo Sebrae, pela Cristina, que é uma menina que vocês podiam até convidar para falar aqui. A Cristina, ela é do Sebrae, ela era do Sebrae DF, foi para o uhum, Sebrae Nacional, mas ela, enquanto estava no Sebrae DF, ela fez uma provocação porque a gente tinha a APL TIC em uhum. Brasília. A É, gente está em negociação com o Sebrae para trazer a Claudinha e o Thiago, que hoje estão à frente lá do Sebrae DF. isso, isso. Aham. A Cristina fazia o papel da Cláudia Tá. à época. E aí ela criou a APL TIC, que Uhum, era o Arranjo Produtivo Local de TICs, uhum, né. E aí, a partir desse APL TIC, a gente começou a fazer e a galera da UNB também começou a fazer muito Startup Weekend uhum. aqui no Distrito Federal. A gente trazia gente de fora, o Felipe Matos veio muito para Brasília para poder participar, dos Startups Weekends que a gente realizava, e aí era todo mundo era uma união. E qual que era o objetivo desse Startup Week? A gente tinha houveram vários, houveram Startup Weekends para focado em mulheres, para inserir a mulher no mercado de tecnologia. Uhum. Aí tinha vários temas. Tá, E aí fomentar mesmo. fomentar e fazer aquela coisa, a ideação Uhum, acontecer dentro da cidade. Isso foi muito produtivo à época, né, uhum, e foi quando nasceu a BX Blue, sim, foi quando nasceu a Nova Tix, porque elas nasceram desse processo de ideação. Os meninos se conheceram nessa época, uhum. né, era a época que todo mundo ou era mentor, ou era, produtor do evento, ou estava no meio de tudo, né, e as coisas iam acontecendo. E ao mesmo tempo houve uma missão internacional para ir conhecer o Vale do Silício, em 2011 ou 2012, se não me engano, Uhum, promovida pelo Sebrae, aonde foi esse ecossistema, né, essa galera de Brasília uhum. que estava começando esse processo. Tanto startupeiro quanto quem estava Quem fundando. estava fundando ou quem estava
pelo menos introduzido nesse mundinho. Uhum. Todo mundo estava misturado ali. E isso foi muito positivo. E foi quando nasceu também a Brasil Startups, que na época era a Steps. Então, Sim. tudo nasceu nessa época. E aí foi aos poucos as coisas acontecendo. O Eduardo Cardoso, ele hoje é servidor público, mas ele era aluno da UNB do Gama. Uhum. Ele fez uma monografia, essa monografia você podia resgatar. Ele fez uma monografia falando sobre o ecossistema de startups de Brasília daquela época. Caramba, Existe essa desde monografia. 2010. É isso, Que exatamente. legal. Existe isso documentado. Aham. É, E você, na época... eu já tinha um espaço multiplicidade, que era o Uhum. coworking. E aí o pessoal se reunia lá? Muitas ações aconteciam lá também. Os hackathons? Alguns aconteciam lá, muitos aconteciam dentro do IESB e outros dentro do CDT e dentro da UNB, né? O IESB seria no IESB Lab? No IESB da Asa Norte nem existia o IESB Lab na época. Ah, tá. Era o IESB. Aham. Não existia o IESB Lab. O IESB Lab nasceu depois também, em 2018, eu acho. Já foi bem depois, né? 2016, talvez. Mas foi dentro do IESB. O IESB Eu acho que é provocava 16, que isso. foi a época quando eu também tava lá no IESB Labs. Foi onde eu comecei a conhecer o ecossistema de startup, foi lá dentro. Pois é. Mas você vê que de 2010, 2011, São muitos 2012, anos. não tinha isso. Aham. E aí a gente fazia nos espaços que as pessoas deixavam as coisas acontecer, E né? qual que era a dificuldade da época? Eu acho assim, na época nem tinha muita dificuldade. Acho que talvez a dificuldade seria a gente entender o que era esse movimento. Aham. Porque a gente estava criando um movimento como o Brasil, no mesma época que o Brasil também estava se inserindo dentro desse movimento. Então a gente, na verdade, estava inserindo dentro de um movimento global ou de um movimento brasileiro de estar Olhando para a começando, startup. começando a pensar em Uhum. trabalhar com startups ou com inovação ou com empreendedorismo inovador, enfim, ou de tecnologia, alguma coisa assim. Uhum. E quando teve essa visita ao Vale do Silício, você foi também? Eu não fui. Não foi. Porque na época que eu criei o Espaço Multiplicidade, eu também era diretora da CertSign. Eu fui diretora da CertSign por 18 anos. Então eu tinha um emprego, né? Eu tinha Tinha uma que obedecer carreira. ali uma... Não, eu tinha uma carreira, né? E aí eu não dava. 18 anos. Não dava Aham. para sair para ir fazer uma missão. Mas você Então, sentiu que o pessoal que voltou diferente? voltou muito mais engajado. Aí foi que nasceram algumas das empresas. O pessoal viu... Começou a se unir, quer Uhum. dizer, algumas pessoas começaram a se unir e criar realmente algumas empresas. Então, nasceram algumas aí nessa época, bem na chegada dessa galera depois da missão. Da Então, missão. assim, foi a primeira vez que um grupo de pessoas do Distrito Federal foi visitar um ambiente inovador de verdade, Aham. que era o Vale do Silício. E isso foi O pessoal um da marco. Zero Paper também era desse grupo? Era, exatamente. Ah, tá. Era também. Pô, legal, eles foram adquiridos também depois, né? Eu acho que foi o primeiro grande Foi o caso. primeiro grande caso de Brasília, de foi isso Brasília. aí. Foi isso aí. Ah, legal. Beleza, e aí então teve esse movimento que aconteceu, o pessoal se uniu, saíram essas startups, e aí essas startups precisavam de coworking, era onde vocês estavam se encontrando, mas... Tinham poucos coworkings na época. Na verdade, tinha o meu. Uhum. Aí, logo depois do meu, começou a nascer outros. Que foi bem quando aí nós, o Espaço Multiplicidade, a gente começou a ver que coworking não era o nosso business. Uhum. Qual que era o business? Porque o coworking, se você olhar sob o ponto de vista frio da coisa, é um empreendimento imobiliário. Uhum. E nós, quando a gente nasceu, a nossa missão nunca foi mexer com coisa imobiliária. Uhum. A gente queria trabalhar com empreendedorismo inovador. Então, a cada 3 anos, o Espaço Multiplicidade sofreu pivotagens. Uhum. Então, depois desses 3 primeiros anos, a gente logo se tornou uma incubadora. E aí a gente fechou as portas. Incubadora mesmo, de startup mesmo. Incubadora, de startups ou de projetos. A gente também trazia projetos... pessoas que tivessem projetos que quisessem desenvolver o seu projeto. Uhum. A gente também realizava. Em 2014, a gente ganhou uma licitação pública
que era um projeto do Ministério da Ciência, não, do Ministério da Cultura, junto com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que foi criada uma incubadora chamada BSB Criativa, Hum. que era para incubar projetos da economia criativa dentro do Distrito Federal. Uhum. A gente ocupou um prédio de 3 andares dentro do CONIC. Caramba, que E legal. aí a gente tinha, era um projeto de 1.600.000, mais ou menos, para serem executados em 16 meses. Uhum. E aonde a gente tinha uma missão de fazer o acompanhamento aí consultivo e de várias formas metodológicas de empreendimentos da economia criativa. E aí, quando você fala em empreendimentos da economia criativa, a tecnologia, ela deixava a desejar naquela época, porque aí a gente teve que, para a gente mexer com tecnologia, a gente começou a se aproximar dos meninos de games. E aí foi quando a gente se aproximou muito dos meninos da Bring e dos meninos que tinham um cowork, que é a India Warehouse, Aham, lá no Lago Norte. aham. Eu fui né? lá. Então, a India Warehouse foi Eu um fui acelerado fenômeno. lá. É, muito legal Era aquele um espaço. fenômeno É. aquele Ele espaço. acabou com o Covid, não foi? Não, Foi um ele pouco antes. acabou porque não tinha incentivo. Era aquela velha história. Brasília, a gente consegue alcançar várias coisas, mas eu acho que era um pouco. A gente vai começar a falar das coisas que a gente tá, assim, a gente não olha pro brilho, né, Uhum. para as brilhantes cabeças ou para as brilhantes iniciativas que tem no Distrito Federal e a Uhum. gente não dá palco para nós mesmos. Uhum. A gente dá palco. Valoriza de A fora. gente valoriza coisas de fora e não valoriza nós mesmos. Uhum. Nessa época que a India Warehouse foi 2017, foi um pouco antes da pandemia, eles começaram a já pensar em fechar. Uhum. 2018, já estavam procurando apoio e não estavam conseguindo apoio. E os meninos começaram a receber apoio de fora, conseguiram receber apoio do Canadá e de outros Caramba. lugares. Eles tinham conseguido, só de Lei Rouanet, acho que foi Lei Rouanet, não, foi Ancine. Hum. Eles conseguiram 32 milhões Caramba. para poder desenvolver game. Uhum. E a gente. Imagina que Brasília não sabia que isso acontecia. Uhum. A gente não se falava, a gente não dizia isso em público, não publicava matéria, não. Então Não ninguém sabia, não valorizava que isso estava valorizava que isso estava acontecendo. Que E aí o que impressionante. aconteceu? Os meninos se desmotivaram e Uhum. aí arrumaram incentivos fora do país e a grande parte deles foi embora para o Uhum. Canadá e para outros espaços. Mas a gente, e aí voltando para o meu case, né, que era Só sobre isso, eu vejo isso, eu via isso acontecer na minha geração também, que os grandes empresários, eles foram fazer outra coisa da vida, porque ganhava mais dinheiro. Então ganhava mais dinheiro sendo desenvolvedor de software do que sendo empresário. é Porque isso. paga em dólar, recebe na Europa, ou em euro, né? Recebe morando no Brasil. Então, por que ele vai continuar se descabelando, sofrendo toda aquela pressão, passando por toda a jornada de uma startup, sendo que ele pode bater o ponto 6 horas e ir embora e ainda ganhar mais? É isso. É isso. Mas é isso, mas eu acho que ainda é um pouco mais. Hum, Eu acho que a gente precisa. Tem a questão do ganhar mais, mas tem a questão do reconhecimento também, uhum, que é o que eu tô falando, que eu falei anteriormente para você. Eu acho que a gente carece aqui no Distrito Federal da gente se reconhecer, uhum, né? Eu saber quem é você. Rogério, o que é que você fez? uhum. Né? Pô, tu brilhou, tu fez uma puta de uma startup, tu aconteceu, tu teve um. E a gente não te conhece. A Juliana Martinelli, que é o que eu sempre falo, que é Uhum. uma referência para mim, uma menina que foi recomendada para palestrar no BRICS, foi capa da Forbes, ela não é chamada para palestrar na Campus Party, porra. Aí a gente não, Não se valoriza, né? A A Nath, Nath é impressionante a mesmo. Nath, né, a Nath Keldai, né, saiu de Brasília, tá fazendo o estudo dela lá em Harvard e possivelmente vai ficar por lá, porque ela não tá, ela veio para Brasília, a gente conversou lá em casa, ela chegou, a gente foi tomar um café na minha casa e aí a gente estava conversando, ela falou: Cris, eu quero voltar para Brasília, mas eu Uhum. preciso. Como eu vou ganhar aqui em Brasília? Como eu vou Como que vai sobreviver? desenvolver? Como é que eu vou ser Uhum. reconhecida aqui, né? Sendo que lá ela está possivelmente sendo melhor reconhecida. Então,
E a gente precisa falar cada vez mais. Uhum. Os representantes de governo têm que saber que existem Naths Keldais no Aham. Distrito Federal, que Total. existem Rogérios, que existem Cristianes, que existem Uhum. vários outros, né? Então a gente precisa falar de nós. Uma coisa que eu tenho visto aqui é É que isso. talento aqui em Brasília existe e que tá faltando realmente o palco para essas pessoas olharem, serem valorizadas. Quando eu falei do dinheiro, de ganhar mais, não é assim, os caras saem para ficar ricos. Não, é por pouca coisa. É por pouco. Porque aqui é super desvalorizado. Aí você fala, mas se o cara for um mega empresário, ele vai ficar muito rico. Não é assim a jornada do empreendedorismo, né? Uhum. A jornada do empreendedorismo é muito erro, muito suor, muita lágrima, sangue, até conseguir chegar e, pô, aí no meio desse caminho vai ter um filho, aí como é que vai ficar nessa jornada? Aí vai querer casar, como é que fica nessa jornada? Ou então a pressão, né, da família, dos pais, dos amigos. Então é muito difícil permanecer numa jornada onde é só problema, né? Só crítica, É. dificuldade. Compadeço, concordo e assino embaixo tudo que foi dito aí. Só que a gente já vem há alguns anos. Então, se Uhum. você me perguntou, ó, não foi na tua era que começou, então foi na era de 2010 lá, vamos lá. Aham. Então a gente já tá em 2024. Uhum. 24, né? Quantos 14 anos? anos. 14 anos a gente trabalhando com isso Uhum. e até agora a gente não conseguiu mostrar para essa sociedade brasiliense quem somos nós. Uhum. E aí, aonde que a gente condensa essas informações? A gente tem uma associação, Brasil Startups, qual é o seu papel? Uhum. Né? De repente, até enumerar o passado e deixar o passado em vista e a gente tentar falar sobre isso. Uhum. O seu podcast tem essa missão, Uhum. da gente Total. tentar trazer outras pessoas do passado e até chegar nesse futuro atual Um alinhamento do que a gente vai do que a gente vai fazer. fazer para a gente poder Aham. crescer juntos, né? E a cobrança que a gente também tem que fazer dos grandes eventos que acontecem no Distrito Federal, de valorizar os pratas da casa. Uhum. E valorizar o prata da casa não é colocar o prata da casa no palco sem pagar um tostão. Claro. Isso Entendeu? acontece muito, principalmente em mentorias, né? Exatamente. Mentoria o tempo inteiro. Você pode fazer uma mentoria aqui para essa startup ou para essa empresa? E, assim, a gente faz, né? Porque pro ecossistema e fizeram pela gente também. Mas, realmente, como é que a gente faz para fazer isso virar um ecossistema saudável, onde as pessoas recebem para fazer isso? É isso. Se eu estou recebendo, minimamente, para quem eu estou pedindo para fazer a mentoria, deveria receber um pouquinho também. Também. Então, eu acho que a gente precisa começar esse movimento. Uhum. E aí eu vou falar um pouco do nosso. E aí, de novo, do que a gente faz. Porque lá no Instituto Multiplicidades, tudo isso que eu fico criticando Uhum. é uma coisa que a gente fala assim, é espeto de ferro, né? Porque senão eu vou vir aqui falar em público uma coisa dessa, e aí vão falar, mas a Cris fica falando isso, mas lá nos projetos dela, não tô vendo acontecer. Aham. E não é isso. Então, Aham. a gente, assim, Como que é lá? hoje a gente tem realizado. Nesse momento, eu estou com 4 projetos em execução. A gente está com o Hackacity Guará. Uhum. O Hackacity, ele nasceu em 2018 com o objetivo de transformar o Guará numa cidade inteligente. E a gente vem, a cada ano, a gente arruma um recurso de alguma forma e faz lá as atividades do projeto. Dentre as atividades do projeto, a gente tem o processo de incubação, tem o Uhum. projeto de mentoria, tem a parte de mentoria, tem a parte de palestras. Todo mundo que participa do projeto, inclusive as pessoas que vão arregimentar novas startups para trazer, eles são remunerados. Ah, que legal. Todos são Aham. remunerados. E Aí você fala assim, é pouco, é muito? Ah. É o que é compatível para o recurso que a gente alcança. Uhum. Porque a gente ainda não conseguiu alcançar milhões. Uhum. A gente alcança pouco. Uhum. 100 mil. Distribui o que 200, tem, né? distribui, a gente divide o que a gente possui, né? E Uhum. o que a gente vai conquistando. Então, O que é uma cidade inteligente? Então, legal. A cidade inteligente. De onde nasceu o Hackacity Guará? Eu fui convidada a participar da elaboração da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Foi um movimento que foi promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional,
e que elaborou uma carta brasileira, né, um documento, Uhum. dizendo qual é o conceito de cidade inteligente para o Brasil. Uhum. E aí, nessa carta, fala-se muito, Interessante isso. é público, né? Tá Aham. disponível aí na internet. Fala-se muito do seguinte: a gente, para ser uma cidade inteligente, a gente não precisa necessariamente ter tecnologias. Hum. Mas a gente. E aí, nas minhas palestras, eu falo muito que a gente precisa ser feliz. Uhum. Então, é, a partir do momento que eu moro em uma cidade e que eu seja feliz dentro dessa cidade, e aí o que é Uhum. felicidade? Aí é outro, é Aham. outra. Mas assim, a felicidade para um cidadão comum é ter o que comer, Uhum. é ter trabalho, né? É poder se deslocar e ir para uma pracinha brincar com seus Convívio filhos, social. convívio social, ter amigos, tomar sua Uhum. cervejinha, jogar um dominó. Uhum. Então tá ali, ó, né? Se você tem um mínimo dentro desse espaço, você já começa a ter uma cidade inteligente. Hum. Só que a gente olha a proporção do Distrito Federal, né? Nós temos 3.200.000 Uhum. habitantes. Quando a gente olhou para o Distrito Federal, a gente falou assim: olha, o que que dentro do Distrito Federal eh, se parece mais com uma cidade, né? Uhum. O plano piloto, ele é uma cidade diferente. É. Aí a gente vai olhar, Taguatinga, Ceilândia tem 800.000 habitantes quase. Eh, Taguatinga é uma cidade que vive, né, ela mora, ela sobrevive daquela cidade, né, o Uhum. comércio local é pujante Autossuficiente e ali. autossuficiente, as Aham. pessoas que moram ali podem até É. trabalhar por ali e viver ali. Mas ao mesmo tempo, a gente é uma cidade grande, então o que a gente olhou? A gente falou: "Vamos pegar o Guará?". Hum. O Guará é uma cidade que tem Eh, a prefeitura, né, que é a administração regional, tem um estádio, Uhum. Tem o tem o cartódromo, cartódromo. Não só o cartódromo, tem o estádio, tem o cartódromo, tem a feira, tem a tem feira, um tem um teatro de arena, o maior teatro da América Latina, caramba, tem não sabia disso. tem museu dentro Uhum. do Guará, tem pracinhas, tem hospital, posto de saúde, escolas, universidades, metrô, ônibus, né. Então, se você olhar, assim, sob o ponto de vista de uma cidade, um Uhum. município, o Guará, comparado com outros bairros do Distrito Federal, com outras RAs, Uhum. ele é Tem o uma que tem uma estrutura estrutura que mais se interessante. parece com. Então fala: "Vamos pegar esse bairro e fazer uma", e 140.000 habitantes. Uhum. E lá no Guará também a gente tem do pobre ao muito rico, Uhum. né, dentro da mesma RA. Então como é que a gente estrutura essa cidade como uma cidade inteligente? Então vamos lá, a gente pe RAX, né. como é que a gente Aham. pega um metrô? A gente tem 3 pontos de metrô no Guará. A gente tem o do Parque Shopping, a gente tem o da QE 24 ali, que faz a Avenida do Contorno, e tem o da Feira. Uhum. Quem desce no metrô não vai para lugar nenhum. Não tem como circular dentro do Não Guará. tem como circular dentro do Guará. Caramba. Porque não tem um ônibus, não Aham. tem uma zebrinha, não tem uma van, não Algo tem. integrado ali que o cara já desce, já O entra no máximo que ônibus, vai ter é um Uber, só que o cara pagou R$ 5 não vai para querer pegar chegar no Uber. Guará, não vai pegar um Uber e pagar 10 ou 15 Aham. para ir para um outro local. Sim. Então, esse metrô que está no Guará, ele não beneficia o Guará sob o ponto de vista do comércio. Uhum. Porque se você mora no plano, você não pegaria um metrô para ir para o Guará para ir consumir, mesmo que fosse o melhor restaurante, Uhum. eh, Ele é da só um ponto ali de passagem ali. mas que Uhum. precisa ser melhorado, concorda comigo? Total. Então, a cidade inteligente, Ela faz essa ela integração, faz essa inte entendi. ela Aham. precisa fazer com que você consiga se mover dentro da Uhum. sua cidade com pelo menos 15 minutos, Uhum. sem estresse. E você pode se movimentar em 15 minutos, seja de carro, de bicicleta, a pé, mas você chega nos lugares Uhum. em, no máximo, talvez 15 minutos, Uhum. entendeu? Então isso é De uma forma de uma forma integrada, em que inte você tenha pontos que fazem sentido ali dentro para a movimentação de todo o Guará. exatamente. Pô, muito Então legal. isso é Uhum. uma questão. Quer dizer, o que que adianta a gente ter um metrô? Esse metrô poderia estar impulsionando o mercado, né, o Uhum. comércio local da cidade, mas hoje ele não faz esse papel. Uhum. E aí a cidade se torna uma cidade dormitório e uma cidade que padece
dessa questão da gente ter o pobre e o rico, Uhum, né? O menino que poderia ter oportunidade e que não tem. uhum, Quer ver uma outra coisa interessante que a gente achou no Guará? Quando rolou o primeiro Start BSB, uhum. que é o edital É, da FAP, aham. que Movimento bom para o fomentava, ecossistema. que movimentou o ecossistema, eu consegui acesso, eu estava com recurso público, né? E pedi acesso à FAP para saber quem eram os empreendedores que tinham participado daquele edital. Uhum, Não os que ganharam, mas os que tinham participado. uhum, E por graça, eu verifiquei que a gente tinha um número significativo de moradores do Guará que participaram do edital. Aí isso me surgiu uma outra coisa. Falei, pô, então a gente tem dentro do Guará, uma vontade de empreender. exatamente, Aham. uma vontade de trabalhar com tecnologia e inovação. Uhum. Porque empreender até É, tem no geral, né? Você pega o sim. artesão, ele tem vontade de empreender. Mas Aham. vamos falar de tecnologia e inovação. A gente tem um recorte Uhum. mapeado através desse edital de pessoas, Verdadeiro, é. verdadeiro, de Aham. pessoas que têm interesse em ter sua startup dentro do Uhum. Guará. Porra, vamos atrás delas. Uhum. E aí a gente começou um movimento de chamar essas pessoas que perderam o edital Pô, que maneiro. e trouxemos eles para dentro de um processo de incubação. Uhum. No edital seguinte, que foi o Centelha, 3 foram beneficiados. Ah, que maneiro. Então, a gente consegue fazer um extrato. Isso é entrega de valor comprovada. Você Exatamente. mostra que você pegou o cara que está com vontade ali, incuba ele para ele entrar naquela mentalidade, conseguir preencher a documentação, entender como que funciona, e ele pronto, já é contemplado o E segundo. isso também é trabalhar com informação do nosso ecossistema, Aham. que hoje a gente não trabalha. Hum. Se você parar para pensar, a gente tem inúmeros editais, sejam eles da FAP, sejam eles editais de patrocínio, editais do FAC, da Secretaria de Cultura, que muita gente vai lá, submete os projetos e perdem. Uhum. Mas, porra, ali existe um número de pessoas que têm interesse. Aham. E ninguém ajuda depois essas pessoas. Elas ficam no limbo. É umas Uhum. pessoas que ficam no limbo. Elas têm um ânimos, é publicado o edital, elas têm um ânimos, elas vão lá, elas perdem o tempo delas, né? Aham. Porque participar de edital não é fácil, você tem que preencher um monte de coisa. E elas não recebem, né, depois. Elas Isso, não isso, recebem retorno, aham. né? Isso que você tá falando é muito legal. A gente faz um programa aqui que é o Lancei Essa, que é o nosso nome, Uhum. que a gente conversa sobre os problemas que a gente vê de ecossistema e tudo. E a gente tava vendo qual que é o perfil do empreendedor, o que que ele mais precisa ter. E é isso, é esse ânimo, é essa vontade de falar assim, tá, não importa, é um processo, eu vou ir para cima, eu vou atrás. Então, considero essa uma ótima métrica de análise de resultado dentro do ecossistema, né? Qual que é. Tem uma galera que tem um ânimo, por que que a gente não está olhando para quem é o melhor perfil? Ele não Exatamente. precisa ser o vencedor, porque não existe isso no empreendedorismo, né? Não existe É o isso. vencedor. Existe o processo de se empreender, né? De mexer com tecnologia e Ou de inovação. melhorar a visão dele de Isso. No negócio. processo ele vai No melhorando. processo ele vai Ele melhorando. começa de uma forma, mas ele vai terminar de outra forma. É Não dá isso. para querer que ele comece campeão, que sabe tudo, e não existe esse negócio de campeão, né? Uma outra coisa que eu vejo muito também aqui na nossa cidade, é essa questão da entrega, né. Hum, É muita gente, ou sei lá, algumas pessoas, fazendo ou provocando a ideação. hum, Tudo bem, eu estou provocando a ideação aqui. Eu provoquei. E depois? hum, Quem vai assumir a continuidade dessa galera? uhum, Então assim, ó, imagina que tem um projeto X que começa aqui, um hackathon. uhum, É o que eu vou fazer amanhã. Amanhã nós vamos ter um hackathon na Católica para buscar soluções para diminuir o feminicídio ou a violência contra a mulher no Distrito Federal. Aí a gente vai encontrar um monte de solução lá. uhum, Depois que encontrou essa solução, tudo bem. No meu projeto está previsto o passo de incubação. Mas uhum. tudo bem. E se não tivesse? Porque tem muita gente que faz hackathon, acaba o hackathon, Acabou. Aham. o que que essas startups vão fazer da vida? Cadê a Nada. conexão com o mercado? Não tem. Aham. Não tem. Então, isso é Ia uma ser bom coisa. ter uma ICT pensando nisso, que possa fazer essa conexão. Então,
Olha, o Instituto Multiplicidade é um ICT. Uhum, ele já é. A gente tenta, mas sim, não dá para fazer o todo. A gente tem vários outros players dentro do Uhum, ecossistema que precisam colocar o seu chapéu na cabeça. uhum. Então, assim, não adianta. Se eu Quem que tô. você acha que seria? Nomes. Não Existem nomes, mas vários. instituição, assim, de Existem uma vários. aceleradora, Aceleradoras, ah, incubadoras. Aí o que precisa é ter uma esteira e uhum, determinar essa esteira. Ó, fez o hackathon, esse hackathon deu, sei lá, 6, 10, 12, 15, 20 startups. uhum, Beleza, pego elas, passo por um processo de pré-aceleração ou de pré-incubação. Beleza, acabou esse processo aqui. Para quem eu entrego? Sebrae? Você vai fazer alguma coisa com isso? uhum. Ah, o Sebrae, posso. Ó, eu vou dar uns alho aí para eles, vou dar umas mentorias para eles. Tá bom, o Sebrae vai passar também. Tá bom, depois quem vai assumir esses Mas a caras? aceleradora mesmo aqui em Brasília a gente tem a Cotidiano. Porque assim, a ACE, ela passa aqui, pincela um pouco em Brasília, mas realmente de formação, assim, a gente tem alguns casos, mas é muito pouco. A Uhum. Aceleratos desapareceu, Acelerados eu nunca mais vi mesmo. desapareceu e assim, e é quem? Né? Então a gente realmente não tem ninguém nessa área de aceleração e até acho que de anjo, a gente é muito carente dessa próxima parte aí para Mas não frente. tem, porque, de novo, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Aham. Não tem porque não tem o caldo. Hum, Mas para ter o caldo, a gente precisa começar essa esteira. uhum. O caldo que eu estou dizendo é, essas instituições, elas não vão vir aqui para cá, né, essas instituições mais fortes, elas não vão vir para cá porque não. E pra quê, né? Para Faz quê? sentido. É. Ela vai fazer o quê aqui? Não, não vai ter, Em não vai qualquer encontrar. ecossistema de startup, o maior financiador e investidor é o governo. É. Porque ele quer que floresça. É uma iniciativa que ela reverbera em todos os outros aspectos dentro da comunidade. Mas olha só, eu acho Hum, que o nosso Distrito Federal não deixa a desejar. uhum. Em qual Sinceramente, sentido? no investimento, Você acha? eu acho. Ah, Eu acho que existe muito, sem dar nomes, investimento duplo em ações duplas. hum, É falta de orquestração das hum, iniciativas que acontecem. uhum. Ó, Tipo, sai para um grupo que aí o ecossistema nem sabe o que está acontecendo. Observatório contra o Feminicídio. Hum, Como eu estou fazendo um hackathon sobre o feminicídio amanhã, uhum, aí eu fui pesquisar o que está acontecendo na cidade sobre o assunto, na área de tecnologia. Eu descobri que tem um observatório montado com dinheiro público hum, dentro da Fiocruz, uhum. aqui dentro da Bom UNB, demais. mas está sendo lançado um outro patrocinado pela FAP com o mesmo objetivo. E Será não se que. conversam. Não sei. Aí também Hum. não quero Aham. afirmativas Tá, não nesse falsas. caso, mas vamos supor outros casos Mas eu que. tô sabendo que existem dois. Será Uhum, que eles estão conversando? uhum, Não sei, né? Eu tô fazendo um hackathon, mas eu tive a preocupação de olhar. de pesquisar, de saber Uhum, quem é que está à frente disso, porque depois que eu terminar meu processo aqui, eu quero jogar minhas startups lá dentro desse observatório, uhum, qual seja o que tiver. sim. Agora, enfim, como que isso vai acontecer? Então, de novo, eu acho que o que falta é a gente se unir mais, as instituições se unirem mais e falarem o que estão fazendo, Uhum, sem invejinha, né? Olha, se eu faço isso, vai fazer aquilo. aham. Se eu faço aquilo, complementa com outra coisa ali Vamos se ajudar. e vamos se ajudar e Uhum. vamos andar junto, né? No ecossistema de startup tem uma coisa que é muito legal quando passa da fase de aceleração para frente, que é a esteira de investimento, que o fundo de investimento, por exemplo, de uma aceleradora, ele vai investir em 70 startups. Aí existe um outro fundo que é o pré-seed, por exemplo, que é a Uhum. próxima etapa, que vai investir em um monte, aí depois seed brid, série A, série B. E o que eles falam, que é o que eu acho que é interessante, é que eles falam assim: eu não me importo se as startups quebrarem. Para mim, isso não é um problema. Eu me importo de passar uma startup ruim para frente. Porque eu prefiro ter um bom relacionamento com o próximo fundo do que forçar uma startup que não faz sentido para aquele fundo. Então, mostra essa linha realmente de uma esteira de investimento, né? De fazer isso que você está falando, de um pegar na mão e falar, tá, quem que é bom aí?
não, ó, esses aqui são bons, então leva ali para frente. Né? Que talvez É, seja um pouco do que está faltando aí na base. talvez seja. A gente Hum, também tem um projeto, assim, porque o instituto, o nosso instituto, ele não é só de Brasília, né? hum. A gente atua em nível nacional e hoje a gente está com um projeto em Santos, em São Paulo. Então, Mas calma aí, deixa eu entender melhor. Esse instituto, ele é o do Guaracite? Não, não, o Hakacity Guará é Hakacite, um desculpa. projeto Ah, executado pelo instituto, qual que é o instituto? Instituto Multiplicidades. Multiplicidades, tá bom. Multiplicidades. É Cidades. justamente porque cidades, porque Uhum. é focado em cidades Eu vi aqui, é inteligentes. maiúsculo, né, os É, cidades. Aham. cidades inteligentes. Por quê? Porque a gente trabalha com esse foco de cidade inteligente, Uhum. né? Esse é o foco do instituto. Tá. Aí você vai falar assim, mas e o espaço Multiplicidade, aquele lá de 2010? Ele Hum. existe? Existe. A sede dele está no Guará. Uhum. A gente tinha sede aqui na Asa Norte, só que a sede da Asa Norte era alugada. A gente teve sorte, na verdade. Sabe o problema da pandemia que a gente estava falando aqui antes Uhum. da coisa? Graças a Deus a gente não sofreu. Por que aconteceu com a gente em 2018? Em 2018 a gente perdeu os contratos. Lembra da BSB Criativa que a gente estava falando, que era um projeto Uhum. de governo? Então a gente perdeu esse projeto que ele finalizou, foi um fim de governo, e aí não teve atualização. Uhum. A gente perdeu alguns contratos. Aí a gente falou, pô, e a gente pagava um aluguel absurdo na Asa Norte. Eram R$ 20.000 de aluguel. Que isso. Aí eu falei, velho, meus pais têm loja no Guará, Uhum. fechada. Eu vou dar uma conversadinha com a minha mãe e vamos ver se ela não me cede uma das lojas. Que aí a gente muda pra lá, Uhum. muda sem custo ou com um custo muito abaixo, né? Porque é família, vai Aham. ficar mais fácil. E, e a gente muda pra lá. Só que eu tinha acabado de fazer uma reforma absurda lá na Asa Norte. Uhum. Mas, velho, a gente tinha perdido todos os contratos. Tem que fazer. Tem que fazer. Perdeu o que você investiu e vamos pra frente. Uhum. Vendi meu carro na época. Que Falei, doideira. vamos reformar a Tá vendo? loja. Empresário de Brasília é assim, aí vende Vamos, carro. vamos reformar a loja lá do Guará. Reformamos a loja de lá e fomos pra lá. Quando veio a pandemia, a gente Não estava aberto ainda. a gente não sofreu nada, porque a gente tinha mudado em 2018, os Hum. nossos projetos já estavam andando, a gente Ah, tá. conseguiu tracionar os projetos em andamento, todos em modo virtual. Uhum. A gente não tinha um custo operacional gigante, porque a gente já tinha diminuído o tamanho e o Vocês já processo. estavam nesse movimento, A gente já então. estava nesse. Foi quando a gente fechou de vez o coworking, Uhum. porque o coworking ele tem um peso. É caro e É difícil, caro, né? a gestão do ambiente Aham. coworking é muito cara. A nossa loja na Asa Norte era de 400 metros quadrados. A gente foi para o Guará para uma de 150, Uhum. então Reduziu bastante. reduziu bastante. E aí, quando reduziu, a gente falou assim: ó, não tem mais coworking aqui. Aham. Acabou essa história de coworking. Uhum. Agora é incubação. E aí só frequenta o nosso espaço lá quem está com a gente. Que legal. Quem é do nosso projeto, quem está com a gente. Então, Tá, aí lá desculpa, eu tá te tocando. interrompi a história de Santos, que você estava falando do projeto. Mas aí, paralelo a isso, tem o Instituto. Aham. E aí a gente criou o Instituto 5 anos depois. Então, o Instituto tem 5 anos. E o Instituto agora está com vários projetos em execução. Então, dentre eles, tem o Hakacity, que é de transformar o Guará numa cidade inteligente. A gente tem o AgroHack Ideias. Hum. Atualmente, a gente está com 22 startups de agro Que legal. sendo incubadas. Dessas 22 startups de agro, 12 já estão fazendo vendas. Que legal. Elas participaram, entraram através de um hackathon que aconteceu na Agro Brasília. E elas já estão se despontando aí, já estão saindo em jornal. A gente está num processo Que bem maneiro. legal com elas. Agro é muito forte em Brasília, eu não sabia que era tão forte quanto é. Exatamente. Impressionante. Porque a gente tem o PADEF Uhum. e outra, Brasília tem ao redor dela, né? O nosso quadradinho fica ao redor Uhum. de vários players do agro. Aham. Então, E o nosso solo é muito bom, né? O muito solo do bom. Cerrado, ele é muito produtivo. Exatamente. Aí a gente tem o Hack Ideias. O Hack Ideias é focado em ajudar as mulheres, e aí não é só mulheres que passam pela violência, Uhum. né? Esse é um recorte do projeto, que é o hackathon que a gente vai fazer amanhã. Mas a gente também tem o acompanhamento de projetos que são desenvolvidos por mulheres. E aí elas... esse a gente está com o edital aberto agora, a segunda rodada. Importantíssimo, queria dizer que importantíssimo. Tem que trazer mais mulher mesmo para o empreendedorismo. Acho que tá assim,
Fico feliz em ver iniciativas assim, porque a gente procura, sabe? A gente quer saber, quer achar, e que bom que existe essa iniciativa. Tem muitos movimentos, né, femininos. Tem as paileires, tem vários movimentos femininos, mas, de novo, a gente não se fala. O ecossistema sabe que existe, mas acho que tem que se unir mais. Aí, de novo, eventos grandes que têm muitos investimentos, eles deveriam convidar esses movimentos paralelos, porque num grande evento como esse poderia se unir, né? E pagar para estar lá, não simplesmente convidar para usar, porque eu estou te dando o espaço, porque o espaço, eu já montei o espaço, você pode ficar lá no espaço. Não, velho, eu vou ficar lá no espaço, mas eu vou ter que pagar para estar lá, comer, montar o stand, Pra ficar bonito o lugar, botar a gente trabalhando, distribuir gifzinho. Exatamente. Então não é simplesmente, estou te dando o espaço, né? E outra, se eu não estiver lá, como é que seu evento vai sustentar também? Então Até porque tem alguns eventos, pelo menos eu fui esse ano, que foi assim, vaziaço, chegava lá, não tinha o nome de todas as empresas impresso assim, não teve o capricho de botar logo do cara, sabe assim, era uma coisa vergonhosa. Então são essas coisas que eu acho que a gente precisa também estar cobrando mais, acho que do ecossistema. Do ecossistema ou de quem recebe recurso público, né? Sim. Que aí, do ecossistema de quem está recebendo, do governo. Exatamente. Tá. E aí foi o que você falou, a gente tá faltando recurso? Não tá. Tá faltando orquestração melhor sobre esses recursos. Você sabe dizer quanto de número assim que é disponibilizado por ano? Não precisa acertar não, assim, sabe, de cabeça. Não sei. Não sei mesmo. É um número mas curioso, se você que eu tenho interesse em descobrir. Mas não é difícil de descobrir, porque olha só, se você entra em todos os termos de fomento, que são emendas parlamentares e outras, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, você já vai ter um número X de investimento. Aí você vai para o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Aí você fala assim, mas é cultura. Lá eles estão investindo no músico. Tem. Mas tem o recorte do audiovisual, que é game. Então, né? Aí você vai para o Ancine. Ancine também investe. Aí você vai para os editais de P&D, que a ANEEL lança, que a CAESB lança, que a SEB lança, que a Neoenergia lança. Tá lá, existe dinheiros lá. Assim, quem participa disso? É o que eu mais vejo acesso para o ecossistema de startup é P&D, só que assim, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu não gostaria de tensionar com o pessoal de P&D, porque me parece que eles sentem como se tivesse saindo dinheiro de P&D e vindo para startup, sabe? Eu não sei, tá muito nesse negócio de ecossistema aí que a gente tá falando de... O ecossistema existe, mas a gente precisa quebrar isso. Senão ninguém ia para a plateia ou ia para o palco falar que existe a tríplice hélice. Né? Sim. Não é isso? A tríplice hélice o que é? Academia, sociedade e o empreendedor, a tecnologia. Que é o que todo mundo acredita, que eu acho. Se é o que acredita, que todo mundo vai pro palco dizer, inclusive a galera de P&D, então a gente não pode ter vergonha de bater na porta deles. Então, a gente já bate na porta deles, mas uma das coisas que eu até escuto que é o discurso que mais me irrita é que startup não tem metodologia. Eu penso assim, nossa, só o que a gente tem é metodologia. Tipo, a gente é totalmente baseado em dados, né? Orientado a dados, e a gente, se não aplicar metodologia, o dado vai dar zero, né? O resultado final vai dar zero ou negativo, e por isso ele tem que ser baseado em... Mas eu acho assim, assim como a gente também duvida das pesquisas. Então... Entendi. Acho que a gente tem que também baixar um pouco e tentar entender cada um, tentar entender o lado do outro. Se entender melhor. Porque recurso existe. E ainda tem o dinheiro da FAP, né, que também é recurso que pode chegar até nós, seja eles através dos editais do Start BSB, do FINEP, que vai ser lançado agora, tá sendo previsto para ser lançado nos próximos dias, o Centelha. Então, a gente tem aí pelo menos 3 editais só para startups, né? Nos outros estados não tem isso não, querido. Eu estou atendendo São Paulo.
A gente Como que acha é? não tem, não chega lá esse tanto de Lá é mais o oportunidade. capital privado. É mais capital privado. Então, Hum, assim, aqui a gente tem sim uhum. oportunidade. Eu acho que o que a gente precisa é cada vez mais conversar uns com os outros, saber o que o outro está fazendo, não simplesmente olhar para o outro como um concorrente, mas como uma coisa complementar ao que eu faço. Até porque o concorrente soma, né? Soma, ou de repente o que ele deixou de fazer, eu complemento no meu aqui. Total. Então, A Apple lançou aquele é Apple isso. Vision, e aí a Meta explodiu de vender o óculos, que é exatamente o concorrente, mas o pessoal que não tinha dinheiro para esse, comprou desse e tem mercado para todo mundo. É isso aí. É isso. Então, pelo menos é o que eu acredito. Legal. Voltando de São Paulo, Você só para falou finalizar, das quatro das 4 iniciativas iniciativas. Já do falei dos Instituto. 4, já? Aham, sim. E agora a gente está também com 2 projetos em Santos e que a gente está tentando trazer alinhamento para o Distrito Federal. Hum, Então, lá em Santos, a gente está implantando o Parque Tecnológico de Santos, junto com a Prefeitura de Santos. aham. Eh, e aí esse projeto já está acontecendo há 1 ano e pouco. A gente está levando nossa incubadora para lá também e estamos abrindo alguns outros projetos lá na cidade. E a gente fechou recentemente um contrato com o Porto de Santos, Hum, porque o Porto de Santos é diferente do parque. O parque é ligado à Prefeitura de Santos hum. e o Porto de Santos é ligado ao Ministério de Portos e Aeroportos aqui do Distrito Federal. Então, Entendi. e o Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Então, ah, se não me engano, 30% do PIB nacional Passa por lá. passa por lá. Caraca. Então, e o que eu estou tentando fazer? É, já que eu estou lá e sou uma ICT, eu Uhum, estou tentando fazer um alinhamento para que a gente tenha a integração do Parque Biotic. A gente fechou também agora um termo de cooperação com o Biotic uhum. para fazer essa integração, Parque Santos com Biotic, Biotique. para que a gente possa trabalhar soluções para logística nacional. Que E legal. aí a gente vai ter mais uma vertical a ser Uhum, trabalhada no Distrito Federal, né? Porque aqui no Distrito Federal era o que você falou, o agro a gente está enxergando que é uhum. um bom negócio, o Gov é um outro bom negócio, Health Tech é um outro bom negócio, mas agora a gente vai olhar para a logística também, porque Ótimo. a gente tem, Já tem eh, essa conexão já com o está com essa Santos. conexão, Aham. né? E outra que a gente tem a questão dos voos. E Hum. a gente Que está aqui agora o aeroporto ficou muito bom, né? exatamente. É. Então a gente precisa pensar também sobre isso. Uhum. A Biotique, pô, eu acho muito legal a ideia, a iniciativa. Você olha a maquetezona lá, você fala assim: caraca, isso aqui dá pra ficar bacana, né? O espaço é muito central, é ótimo, mas não tem transporte público. E aí, eu acho que entra um pouco naquilo que você estava falando do Guará, só que bem piorado, na verdade, né? De tipo, tá, eu vou abrir uma empresa lá, só se for uma empresa de gente que ganha muito bem, né? Não consigo abrir uma empresa lá de pessoa que vai pegar metrô ou ônibus. E alimentação lá não existe, né? Tipo, você vai Então, comer, vamos você tem que lá. ir pra É que o casa. Biotic, é, o- é, E eu adoro a Biotique, assim, adoro mesmo. Acho que o Brasília está fazendo um movimento muito legal das grandes instituições estarem se posicionando lá como assim, a gente quer que isso aconteça, né? Mas quem que vai botar o transporte público lá? o governo, vamos É. lá. Por que que o governo ainda não colocou o transporte público de qualidade para lá? Hum. A gente ainda não tem prédio. Se você for olhar hoje, os prédios que estão lá dentro do Biotic, São três. já está tudo ocupado. Uhum. E aí, mesmo que você queira colocar sua startup lá, hoje você não consegue. É. Aí, não consegue. E aí, você consegue ir usar o Sebrae Lab, você Uhum. consegue ir usar o espaço, Uhum. mas ter a sua empresa lá hoje você não consegue. Não ia ser Qual legal se a é? gente tivesse um prédio de startup lá, como é o Cubo de São Não, Paulo? mas está rolando. Hum, Calma, tá. calma. Um parque tecnológico, para ele evoluir, ele demora uns 20 anos. Aham, E a gente está começando, né? O beleza. Biotic nasceu em 2018, depois teve a pandemia, Que atrapalhou e pra agora caramba. ele tá, se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Uhum. Hoje, por exemplo, vai ter uma palestra do World Trade Center lá, às Caraca. 18h30. Quer ver? Ó, eu recebi. eh,
Vai ter uma palestra do World Trade Center lá, porque o World Trade Center fechou negócio Uhum. com o Biotic e ele vai construir um prédio dentro do Biotic. Aí você fala assim, mas o World Trade Center constrói prédios verticais. Não. Aqui em Brasília ele vai construir um bairro horizontal, porque a nossa capital não permite Uhum. prédios longos. Mas, hoje a gente vai ter E o já World fechou, Trade então, com a Biotic? já está com o contrato Que assinado, a pedra legal. fundamental instalada, e Aham. eles vão começar a construção agora no próximo semestre, ou no começo do ano que vem. Uhum. E eles já estão começando a fazer eventos dentro do Biotic. Então, hoje, a gente vai ter um evento lá, que é o WTC Woman, Innovation e Ação, com a Lindália Sofia, que é CIO do Hack in Rio, embaixadora global do Woman in Tech e conselheira editorial do MIT Technology Review. Ela vai estar no Biotic a partir das 18h30, numa palestra que já está acontecendo, vários encontros promovidos pelo World Trade Center Caramba. dentro do Biotic. Aí são coisas que a gente precisa falar, As pessoas precisam saber, eu não precisa sabia saber, disso. tá acontecendo. Então, além do prédio do Biotic, do World Trade Center, existem negociações acontecendo com o Sinfor, que é o Uhum. Sindicato das Empresas de Informática do Distrito Federal, Uhum. que possivelmente vai ter um prédio lá também. Então, tem negociações acontecendo e que vão melhorar. Uhum. A partir do momento que a gente tem alguns outros prédios lá dentro, Aí faz aí sentido faz ter o sentido transporte ter outro público. transporte público, né? O nosso instituto também está se instalando lá agora por conta desse termo de cooperação. Uhum. Porque o nosso instituto hoje, a sede fica dentro da Finatec, na UNB, Uhum. mas a gente vai levar um bracinho para dentro do Biotic para poder viabilizar esse projeto com o Parque de Santos. Uhum. Então a gente está Você já tem um nessa espaço lá que vocês tratativa. sabem onde que vai ficar? A gente ainda não sabe exatamente qual é a sala, Ah, mas a tá. gente vai Mas ficar vai ser no prédio ali. naquele prédio ali onde está o Sebrae Lab. Tá. Pô, que legal. Essa é a ideia. Muito legal. Realmente lá estão acontecendo várias iniciativas, né? Eu acho que qualquer dia que for lá tem algum evento, alguma coisa acontecendo, alguma Sim, iniciativa sim. sobre o ecossistema, que é muito maneiro. E você estava me falando sobre o Guaracity, que tem as iniciativas que acontecem lá, várias startups que passam por lá. E aí eu queria te perguntar, tem alguma que se destacou, que você lembra, assim, que a gente pode até contar para o pessoal ficar sabendo, dar divulgação, publicidade, que seja um caso legal lá do Guará? Temos. Nós já tivemos 2 startups que foram beneficiadas pelo Centelha, Uhum. duas de Health Tech. O problema é que eu sou péssima de nome. Posso te passar depois esses Claro, nomes? não, mas se puder Mas tem contar só isso. por alto, nem E precisa tem passar o nome outra exato. que agora a gente ela está sendo bem divulgada, que é o Ecograna. Hum. Lá no Guará existe a horta comunitária. E na horta comunitária foi estabelecida uma moeda, que é a Uhum. moeda que é o seguinte, de economia circular. Você leva X papelões, ou garrafa plástica, ou, né, de Reciclagem, assim. reciclagem, e você troca por alface da horta comunitária. Alface ou as hortaliças que Aham. estão ali. E agora a gente criou a moeda. Quer dizer, a galera lá que cuida, é o Instituto Arapoti, Uhum. que toca essa iniciativa. E eles criaram uma moeda. E essa moeda não só vai trocar pelos alfaces da horta comunitária, mas agora alguns comércios locais do Guará estão começando a receber essa moeda. Então, você vai lá na horta comunitária, troca o seu reciclável por uma moeda, que é o Ecograna, e você pode comprar um pão de queijo na padaria. Uhum. Então, isso você começa a ter uma moeda local que você vai tirar, por exemplo, uma pessoa que está morando na rua, ele vai ter o que comer se ele começar a ter. Uhum. Ele vai ter algum tipo de desconto por ser aquela moeda? Não, a moeda tem um valor Aham. monetário mesmo, Aham. e que o comércio local já recebe. Já E aí, recebe em então, dinheiro. mas existe algum incentivo para esse valor ser mais alto? Não, é o número é por peso de Aham. recicláveis que ele leva lá pro espaço. Eu estava querendo entender a E aí proporção dinheiro e ecograna. não tenho não Aham. tenho esse cálculo aqui para te passar, mas o que eu tenho de informação é que agora o Ecograna ele era um papel Uhum. qualquer que a gente
as pessoas davam lá o papel para o outro e acreditava Uhum. naquele papel. Agora vai ter cartão. Então, a Caraca. gente está implantando o cartão do Ecograna. E o Ecograna foi incubado dentro da incubadora do Hackacity. Ah, Então, que teve maneiro. todo um processo dentro da incubadora do Hackacity e Uhum, eles estão se lançando agora como uma moeda tecnológica, né? uhum, Para rodar dentro do Guará. Então, isso é outro case que a gente tem lá. E a gente tem também um case lá, que é um case de coco. Eles reutilizam o material do coco. O uhum, coco, você toma o coco, a água, e joga aquele material fora. uhum. Então, tem um cara lá que é o Sustentagro. É uma startup que se chama Muito Sustentagro. bom o nome. E eles estão revitalizando, pegando esse coco e transformando ele em alguma coisa. Então, ele pode ser isso aqui, ó, Uma um fibra, né, que vai poder abafador usar. de Uhum, sons, né? uhum. Então, você vai poder fazer uma construção e colocar o gesso e o coisa, aquela palha Uhum. de coco para abafar o som. Essa palha de coco, ela também pode ser usada para refrigerar. Então, ela pode ser transformada Pra manter a numa temperatura. para manter a temperatura. Então, você Ah, pode ser uma caixa térmica uhum. de coisa de coco. Então, isso está sendo tudo realizado lá dentro do projeto. Inovação na veia aí. É isso aí. Que E aí a gente não maneiro. está falando só de tecnologia Sim, em sim. computador, mas está falando de tecnologia de uma forma geral Pra mim e essas que e me que encantam mais. e que não está nascendo especificamente dentro da academia, Uhum, está nascendo na sociedade, ali no meio de uma cidade, uhum. né, com a galera que mora ali dentro da cidade. Que maneiro. Então a gente tem várias coisas Iniciativas que nesse acontecem assim. Aham. exatamente. E vocês como instituto, vocês têm alguma métrica de sucesso? Vocês pensam: "Poxa", com certeza vocês têm um planejamento que vocês estão executando, mas alguma métrica que vocês falam: "Olha, a gente gostaria de atingir tanto", ou nem precisa ser uma meta, mas uma métrica mesmo. Então, é porque na verdade, o que a gente está fazendo agora? Como eu falei, o Espaço Multiplicidade, ele era o gestor da incubadora. Hum, Então agora a gente está fazendo um paralelo. A gente está levando uma parte da ideação para dentro do instituto uhum, e uma outra parte a gente está trazendo, e aí é que eu estou falando das pesquisas de P&D. A gente está indo para dentro das universidades e tentando descobrir quais são as pesquisas que foram realizadas que podem se transformar em negócio. uhum, E aí a gente vai trazer essas pesquisas para dentro do processo de incubação. uhum. Vamos lançar elas no mercado e elas vão se tornar uma empresa ou uma startup. Vão ajudar o pesquisador a transformar aquilo em um Aquilo num negócio. negócio. A Aham. gente já está com 2 startups que estão aí no forno, eu só não posso Uhum. dizer quais são e o que é que elas fazem, porque a gente está no meio de uma Sim, negociação claro, e claro, nem se preocupe. eu não posso falar. Aham. Mas uma já está para sair aí, muito em breve vocês vão ter boas notícias dessa startup, que é sensacional. Uhum. E a outra a gente trouxe de São Paulo, que aí, Hum. de novo, como eu estou trabalhando em Santos também, Uhum. a Fazendo a gente, a ponte. gente tá trabalhando com essa outra é de saúde, Uhum. isso eu posso falar. É uma startup de saúde que a gente também está trabalhando. Lá em Santos também a gente tem uma iniciativa com uma startup na verdade, eles são não é veleiro, é um local que fabrica barcos. Hum. Tem um nome para isso. Nossa, me Vamos chamar desculpe, de fábrica de cliente. barco. Esqueci o nome. Não se preocupe. Porque se meus clientes olharem isso, vão falar: pô, tu não lembra do meu negócio? Não lembro o nome agora. Aham. Estaleiro. Estaleiro. Tá. Estaleiro. É o nome Estaleiro. da fábrica Pronto, tá de vendo? Lembrou, você achou que não ia estaleiro. lembrar, lembrou. Estaleiro. E aí, nesse estaleiro, eles estão desenvolvendo barcos. Hum. Porque os barcos, atualmente, eles são feitos ou de madeira Uhum. ou de ferro. Uhum. Eles estão desenvolvendo barcos de alumínio e com motores elétricos. Ah, que bom. E algumas peças desse barco já são impressos com impressora 3D. Caramba. Então, a gente está trabalhando na modelagem desse projeto e a gente também está trazendo ele para poder lançar aí no mercado. A gente já tem um barco desse que já está navegando lá com o governo de São Paulo. Ele já faz
O transporte é um catamarã, Uhum. e ele já faz transporte de passageiro lá em São Já Paulo. saiu o MVP, então. Já saiu o MVP dele. Já tá rodando. Já tá rodando. Nossa, que maneiro. Aqui em Brasília a gente tem a Origem, né? Que é de moto elétrica e eles Isso. fizeram um barulhão aqui, né? Então, Sim, sim. imagino que de barco aqui é o terceiro maior porto, não o porto, né? Mas o terceiro maior marinho, eu acho, do Número Brasil. de embarcações do Número- país. Isso. É, Então, assim, pô, veio pro lugar bom, né? é isso aí. Então a gente tá mapeando algumas dessas soluções Uhum. mais cabeludas aí, né? Uhum. Mas para poder trazer para dentro do instituto, incubar, e a gente faz todo o processo de incubação com eles mesmo, até que eles se preparem para estar no mercado. Então a métrica seria quantidade de programas incubados. A gente ainda não, para falar a verdade, não tem essa métrica ainda definida. A gente Uhum. está nessa fase de mudança. É o que eu te falei, a gente trabalhava muito com espaço Vocês fizeram multiplicidade. alguns pivôs, né? E aí a gente agora está focando no instituto. Uhum. Não que o espaço multiplicidade vai deixar de fazer, mas o espaço multiplicidade ele agora vai ter uma outra característica, que a gente está nessa fase de remodelagem, mas ele vai trabalhar muito com consultorias para empresas, para governo, para outras coisas, Uhum. enquanto o instituto assume de vez essa parte de incubação. Então a Uhum. gente está nessa transição aí de CNPJs Aham. para assumir essas atividades Uhum. específicas, né? Mas a gente vai trabalhar tanto com ideação quanto com projetos científicos ou projetos grandes Uhum. que não saibam como chegar no mercado. A gente vai trazer Uhum. ele para dentro do mercado. E o que vocês pensam de validação? Vocês falou que está na fase de ideação, né? E validação, que seria Então, a próxima etapa. esse é o problema. Aham. No caso dos projetos AgroHack, Hack Ideias e Hackacity, a gente precisa achar esse player dentro do Distrito Federal. Eu já tenho Uhum. conversado muito com o Sebrae. Uhum. Quando acabar o nosso processo, alguém vai ter que receber essa galera, porque senão essa galera vai ficar desassistida. Sim, total. Né? Eu não vou conseguir dar continuidade. Posso até dar, mas eu vou abrir uma outra vertical dentro da instituição desnecessariamente. Não vai embora nunca, né? Não vai embora nunca. Não vira adulto. Eu preciso que alguém assuma isso. Uhum. Né? Eu quero continuar fazendo o que eu sei fazer aqui. Uhum. E aí, passar essa coisa para alguém. Vamos ver quem vai ser esse alguém. Uhum. A gente está aí mapeando. Inicialmente é o Sebrae mesmo. Uhum. E é com eles que a gente está conversando. Legal. E no outro processo aqui, aí já são coisas mais maduras, que já estão... Que aí tem estudo científico que a gente está trazendo para o mercado. Uhum. Aí esse a gente vai acompanhar muito de perto, aí é com a gente mesmo. E aí a gente vai levar até o final. Então, parece assim, na minha visão pelo menos, um futuro bem promissor aí para o Instituto e também para a associação. Não, como que é? É o Empresa. Instituto, é a empresa, né? Empresa. Então, para a empresa. E o que você vê de futuro para o ecossistema mesmo? Assim, No não, Distrito Federal? do Distrito Federal. O que eu vejo de futuro? Aham. Não, eu quero falar o que eu quero. Ah, de o que você O quer de que eu futuro? quero de Melhor. futuro Aham. para o Distrito Federal? Eu quero união. Hum. Eu quero que a gente cada vez mais falemos uns dos outros. Uhum. Eu quero sair daqui hoje falando que eu conheci o Rogério, que o Rogério é um cara sensacional e que o podcast dele é foda e que eu boto fé e que... Entendeu? Uhum. Eu quero que cada um de nós falemos uns dos outros. Uhum. E falemos o que nós fazemos. E se a gente começar a falar dos amiguinhos, a gente vai ter um ecossistema pujante aqui. Enquanto a gente ficar o tempo todo só se degladiando ou metendo o dedo na ferida do outro, a gente não vai crescer. Uhum. E não vai crescer enquanto ecossistema e não vai ser reconhecido. E não vai ter investimento. Uhum. Por quê? Porque o governo não vai olhar para quem... Ah, é só você? Sim, claro. Cadê sua força, né? Cadê sua força? De comunidade. Né? Então a gente Aham. precisa se unir. E é se unir de verdade. Muitos dos colegas que me conhecem sabem que eu sou um pouco mais agressiva, assim. Eu achei você ótimo. Eu Mas, concordo com o que você está falando. É porque falar a verdade, tem gente que se dói, né? mas não eu acho precisa que se sim, doer, é só melhorar. a gente precisa realmente se unir e encontrar formas de conversar. Uhum. Eu acho que é isso. Né? E encontrar formas de conversar. Saber aonde que a gente pode ajudar o amiguinho ou trazer a amiguinha Uhum. para estar junto com a gente.
né? É óbvio, vai ter locais que eu não vou conseguir colocar uma pessoa porque eu tô vendo que nitidamente ela é minha principal concorrente e não vai ser o momento de eu Uhum, trazer ela. Mas vai ter um outro momento que eu posso falar e recomendar ela para um terceiro. uhum, Olha, comigo não deu certo, mas porra, eu acho que tu vai dar certo com aquela fulana ali ou com aquele fulano uhum, ali e eu acho que é isso, a gente precisa se ajudar mais. uhum. E o E local que tiver os 2, fala assim: "Então tá bom, vamos dividir essa verba, façam o melhor trabalho os faça o melhor 2". trabalho os 2 exatamente. Aham. E vamos, por último, boicotar quem não está nos ajudando, ou quem está embolsando coisas e Hum. não compartilha com os amiguinhos, né. Como Acho que é assim? isso. Hã. Recebe recurso e não Uhum, paga mentoria, uhum. né. Recebe recurso e só convida: "Ó, tá aqui o stand, venha", para eu trabalhar de graça para ele, Aham, né. Então total. tem umas coisas que a gente precisa melhorar nessa cidade cada dia mais. Uhum, Então como é que a gente pode ser realmente parceiro, tá. né. Parceria, ela é uma mão dupla. Hum, Eu te ajudo, você tá me dando visibilidade aqui, uhum, e eu tô te reconhecendo, e eu vou claro. sair daqui falando de ti e vou te compartilhar Uhum. depois, né. Até Então porque quem não paga não vê valor, né. exatamente. Eu estava vendo um consultor falando, ele falando assim: "Eu cobro de todo mundo, mas às vezes tem aquelas pessoas que me pedem um convite a mais ou outro para chamar alguém, e eu dou esse convite. E aí a pessoa vai, e quando eu termino minha palestra que vai entrar outra pessoa para falar e eu saio, eu vou lá no corredor ver quem não está vendo, geralmente são essas pessoas que não pagaram. Porque ela fica ali na cabeça dela justificando que não vale a pena pagar, que é isso mesmo. Então quem não paga não valoriza, né. Se a gente quer fazer o negócio acontecer, a gente tem que valorizar. É, eu concordo que, assim, dá igual você falou, dá mentoria. Pô, o cara é de uma startup, ele me ligou, vai me pedir uma ajuda, se eu tiver com tempo naquele momento, eu com certeza vou ajudar ele. Uhum. Agora, é de uma empresa, tá sendo remunerado, não Aí me não. convide que a titia Cristiane não vai. Geralmente não tem ido, né, eu tenho dito não Aham. para várias pessoas ultimamente, porque eu acho que a gente tem que começar a se valorizar. Uhum. É isso. É isso, né, o give back ele é quando a gente, tá recebendo a gente tá devolvendo para quem não pode, e não para quem pode. É isso aí, É é isso. isso aí. Pô, queria te agradecer, Cristiane, ótimo papo, concordo com as coisas que você falou aqui, e a gente está nessa missão, eu quero fazer esse compromisso público também, não só te ouvir fazer esse compromisso público, mas aqui também fazer, que Sim, essa é a nossa pegada, esse é o nosso objetivo, fomentar o ecossistema. Não estou dizendo que a gente vai acertar em tudo, mas que o nosso compromisso nem é acertar, mas é trabalhar em prol dessa união e fazer com que a gente realmente se organize, se desenvolva mais. Então, conta aí com a gente para tudo que é desse propósito, pode contar com a gente, valeu, vou beleza? contar sim. E obrigado pelo super papo, foi ótimo te ouvir. Não, eu que agradeço, foi ótimo também falar aqui para vocês. Obriga Obrigada. Valeu, obrigado. É isso.